Escreveu um livro, Éder Aleixo, grande Bomba. Bomba, estávamos aqui falando da sua vida, hein? Da sua vida pessoal. Não é fácil, não. Você era feliz, Bomba, e não sabia. Aliás, eu acho que você sabia, né? Vou escrever um livro, Éder Aleixo, sobre você. Vai ficar que nem uma Bíblia. Mas eu quero as fotos para ilustrar. Olha aqui, mais uma edição dos Donos da Bola no ar a partir de agora. O Cruzeiro, claro, quer vencer o Flamengo para espantar de vez a má fase. O Galo segue a caça do Corinthians. Tem pela frente o Avaí, que já está, inclusive, na capital. Inclusive, estão assistindo a gente agora no hotel. Um abraço a todos, especial abraço ao Gilson Kleiner, que é pão, mas é muito bom, viu, Gilson Kleiner? Você não sabe o significado de bom. Bom é quando é muito bom e você é bom. Tá difícil as coisas pro Avaí, mas você é bom, não vai cair, não. Então é o seguinte, vamos sem perder tempo. Eu tô com o Juveci, tô com o Du, tô com o Dimar. A Kika tá aqui para receber sua mensagem no @os donos da bola MG. Já vamos emendar para falar desse jogo contra o Figueirense, que serviu para dar tranquilidade ao Cruzeiro. Agora o time se preparando para enfrentar um Flamengo muito desfalcado no Rio de Janeiro. Diogo Ramalho, ele que tem uma namorada em cada cidade da região, conta detalhes pra gente. Veja aí. Depois da goleada contra o Figueirense, começaram os trabalhos para uma semana que promete. Conseguimos uma vitória muito importante. Os partidos que vêm agora que são mais importantes todavía, com Flamengo fora de casa e depois aqui o clássico, não? E não para por aí. Domingo o clássico é contra o arquirrival Atlético. Então nada melhor que iniciar a semana nesse ambiente descontraído e com boas risadas. A alegria voltou ao Cruzeiro. Sí, bem diferente e muito lindo. A verdade que ojalá que o próximo partido também podamos fazer um bom jogo e tratar de ganhar, não? Assim temos dias tranquilos. O dia tá lindo, tranquilo, mas para que continue esse clima aqui na Toca da Raposa 2, um bom resultado diante do Flamengo no Rio de Janeiro é fundamental, até para mostrar de vez que aquela fase ruim realmente ficou para trás. Com certeza, acho que primeiro vem o Flamengo, né? Se a gente conseguir os 3 pontos contra o Flamengo, no domingo, no Clássico, dá um poder a mais para nós, para a gente disputar o Clássico. E a intenção é sair de lá com a vitória mesmo. Ninguém pensa em um pontinho fora de casa. Preste só atenção na fala do Williams. É um jogo muito disputado, arriscado, então a gente tem que ir lá com tranquilidade para a gente morder pelo menos 3 pontos. Esse é o Cruzeiro do técnico Mano Menezes. Vocês já conseguem pensar em talvez brigar um pouco mais em cima, quem sabe até um G4, porque tempo existe para isso, né? Com certeza, eu acho que é a parte, né? Eu acho que primeiramente a gente precisava da vitória, o importante é a gente sair dessa zona, dali de baixo, né? Grande Williams, né, que esteve aqui na casa, gravou com o Diogo Ramalho, num período no Cruzeiro em que ele foi deixado de lado, o William foi deixado de lado, ele fala inclusive sobre isso, o William foi deixado de lado. Agora eu vou pedir uma coisa, para desse negócio de falar que ninguém derrubou o Lúcio, pode parar, porque quando começa a querer explicar demais, né? Você ontem me disse aqui na redação, eu estava entrando no jornal, você me disse, Everton, o Mano vai arrebentar no Cruzeiro. Por favor, na câmera 2. Boa tarde, Juveci Júnior. Boa tarde a todos. Eu acho que o Mano vai arrebentar no Cruzeiro, sim. Então era verdade. É verdade. Porque às vezes o Everton, né, alguns diálogos na redação, às vezes muda um pouco a versão daquilo que a gente diz. Um pouco é pouco. Vocês desqualificam muito o que eu falo, né? Mas acho que o Mano vai se dar bem, sim. O jogo, especificamente contra o Flamengo, o time será mantido, ele já deixou isso muito claro. Flamengo com 9 desfalques, esse número pode crescer hoje, dependendo do que acontecer com o Sheik e com o lateral Pará, que é um lateral esquerdo ou direito, ninguém sabe até hoje, né, definitivamente qual que é o posicionamento que ele joga. Então, assim, podem ser 11 desfalques para o jogo de quinta-feira. Acho que o Cruzeiro tem que se impor, assim, no Maracanã, quebrar essa sina no Maracanã, que o Cruzeiro tem muita dificuldade para jogar lá no Maracanã, no novo Maracanã, na verdade, com os números não são favoráveis. Então, o Cruzeiro tem que vencer, sim, para seguir com essa crescente no Campeonato Brasileiro. Acho que tem tudo para crescer. É um comentário burocrático, o seu. Não gosto quando você comenta de forma burocrática. Já você, ontem, me disse exatamente o contrário. Você me disse, não acredito que a coisa vai virar.
Explique, por gentileza. Câmera 2, alô Eduardo Panzi, filho de Afonso Alberto e Dona T, que inclusive eu mando um grande beijo. Que eles estão lá em Congonhas, queriam estar muito assistindo o programa. Ih, rapaz, não tá pegando lá? Não. Aqueles profetas lá tem que dar um jeito. Os profetas ficam o bracinho levantado lá, pede para pôr na banca. Verdade. Um abraço ao telespectador. Depende do que, igual a pergunta do Diogo Ramalho, G4. Eu acho muito cedo para o Cruzeiro falar em G4. Da última vez que o Cruzeiro venceu o Palmeiras, todo mundo, nossa, agora o G4... Calma, gente. O time está com 28 pontos, teve 2 vitórias seguidas agora, um jogo muito ruim contra a Ponte Preta e um jogo muito bom contra o Figueirense. Ou seja, precisa chegar numa regularidade que o Cruzeiro ainda não alcançou. Tem 2 jogos complicados. Se você analisar a tabela do Cruzeiro... Flamengo é complicado? Mesmo desfalcado? Mesmo desfalcado. É um jogo complicado no Maracanã. O Flamengo, se você pegar só o retorno, ele lidera. Claro, mas não tem disso, gente, é só um exemplo. Ele tem 4 vitórias no retorno do Campeonato Brasileiro, mesmo com os desfalques. Eu imagino que tenhamos um bom público no Maracanã, superior pelo menos a 20, 25 mil pessoas. Não, já vendeu. Foram 10 mil antecipados. Já venderam 14 até meio-dia. Então até meio-dia 14, então a gente vai bater a casa dos 30 mil no Maracanã. Isso dificulta, a gente sabe. O Flamengo é um time que vai para cima, o torcedor empurra, independentemente do desfalque. Os desfalques são importantes. Sheik e Guerreiro são desfalques importantíssimos. Só que, falando de Cruzeiro, se você pega a tabela do Cruzeiro, como a briga, por enquanto, hoje, quarta-feira, terça-feira hoje, né? Terça. Esse feriado deixa a gente maluco. Terça-feira, a briga do Cruzeiro ainda é contra o rebaixamento. Então você pega a tabela, os jogos que o Cruzeiro tinha obrigação de vencer, Ponte Preta, Figueirense. O jogo contra o Flamengo já é aquela gordura. Qualquer resultado... É um resultado normal por jogar fora de casa, um grande adversário, um clube enorme, que é o Flamengo. Depois tem o clássico aqui, já é um jogo que o Cruzeiro tem que vencer, por causa da moral que dá, levanta o astral do time, levanta o astral principalmente do torcedor. Então esse jogo lá no Rio de Janeiro, apesar dos desfalques, eu tenho certeza que o Sheik deve ser punido, porque ele é reincidente nisso, de xingar a arbitragem, deve ser o desfalque certo para o Flamengo quinta-feira. Mas o Cruzeiro vai encontrar inúmeras dificuldades. A importância de se repetir o time, a gente vem falando isso aqui desde a época do Marcelo Oliveira. O Cruzeiro precisa encontrar uma equipe, a equipe ideal, e repetir o time. Se quando o Alisson voltar, o Mano vai ter dúvida ou não, isso é um problema para ser pensado para o Clássico. É um problema bom, porque os jogadores começam a render. O William rendendo, o Alano rendendo, o Alisson sempre rendeu. Então já passa o Mano a ter opções para escalar uma equipe ideal. E ele mesmo nas entrevistas fala que primeiro vamos achar um time ideal, para depois, se necessário, começar a fazer o rodízio, que está em moda no futebol brasileiro, o tal do rodízio. Mas primeiro você tem que ter uma equipe. É essa equipe, 1 ao 11, como se falava antigamente, na ponta da língua, para fazer mudanças pontuais. Claro que ele vai ter que fazer mudanças. Não adianta ficar preocupando. O William pode jogar com o Alisson. Gente, o campeonato ainda faltam 15, 16 rodadas. Vai ter cartão amarelo, vai ter lesão, vai ter convocação. Ele vai ter que optar por um por outro uma hora ou outra. Agora, não é problema isso é solução. O Tite fala que não há rodízio. O Tite fala que quando fala assim rodízio, imagina-se que o treinador opta por um ou por Muricy outro fala isso e também. Tira e tal. Mas o próprio Tite deu uma entrevista semana passada e falou, poxa, eu estou para escalar um time. Vem o departamento de fisiologia e diz, se colocar o risco dele estourar é muito grande. Eu tenho que poupar o jogador. E você não vai acreditar no seu departamento de fisiologia? Exatamente, é isso que me chama a atenção. O partido do Cruzeiro porque e do há um Atlético tempo atrás isso não existia, né? E curioso que nem por isso nós tínhamos muitas contusões. Eu acho que hoje as contusões aparecem muito mais do que há um tempo atrás. Eram menos jogos, era menos físico. Talvez seja por isso. Hoje o trabalho é muito mais a prevenção, né? Hoje a prevenção vai além da própria escalação. Por isso falo de rodízio, né? Mas que às vezes ele é forçado, né? O treinador sem forçado dúvida a fazê-lo. Dimar Oliveira, o Cruzeiro contra o Flamengo. Na verdade, na quinta, não é? Todo mundo diz, amanhã não, o jogo é na quinta, mas a gente está falando já, principalmente pelos desfalques do Flamengo e o Cruzeiro no momento que se encontra, né, de estabilidade, pelo menos nas 2 últimas rodadas. Câmera 2, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho também que o Sheik, concordo com o Pós, ele vai continuar lá no barquinho, comemorando o feriado, porque eu acho muito difícil ele escapar no STJD hoje, diferente do Pará, que até tem uma chance, né, e até a defesa vai trabalhar nesse sentido. Agora, a gente falava hoje na Band News com o Everton exatamente sobre essa questão. A gente
cobrou tanto, né, uma titularidade efetiva do Cruzeiro, né, um time em formação, que eu achei a entrevista do Mano fantástica quando acabou o jogo. E ele presta muito mais atenção até nos bastidores, nas reivindicações. Foi muito claro pela entrevista dele, porque ele de imediato, mesmo sabendo que ele ia ter o retorno do Mena, que ele ia ter o retorno do Alisson, ele já definiu uma situação, né? Primeiro é esse time, nós vamos dar continuidade de trabalho. Quando você vê o Williams, e até o Everton falava sobre isso hoje na Band News, nessa nova função dele, mais ofensivo, mais à frente, com o Henrique mais postado na frente dos zagueiros, e mesmo que ele diga que não é muito a dele, que ele prefere o combate do que ir à frente, do que dar o passe, do que dar assistência como ele vem fazendo, eu acho que ele vai ter que esperar um pouquinho, porque não vai mudar isso. A princípio, a gente não vê, né, nesse tipo de... pelo que o Mano disse, nem na forma de jogar, nem na função e muito menos nas peças. Ou seja, ele gostou do que ele viu e acho que principalmente do jogo do Figueirense, em que pese o fato do horário, em que pese a equipe do Figueirense ter chegado cansado de tudo que aconteceu, a forma que os jogadores jogaram, a atitude, eu acho que essa palavrinha, né, que sempre aparece quando você troca de treinador, quando você muda coisa, mudou a atitude, essa atitude é que tem que continuar no Maracanã e acho que ele está postando nisso. E é muito difícil uma análise da equipe do Flamengo, que está subindo no campeonato, que tem esse trabalho... O Flamengo divide com o Santos a melhor campanha das últimas 10 rodadas. E que está subindo no campeonato, mas que de repente vai perder todo mundo. Então é isso que o Cruzeiro tem que aproveitar. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso, né? E se o Oswaldo tem que manter uma... E, aliás, que trabalho que ele está fazendo, né? O pessoal até questionou a saída dele da questão. Mas, o Palmeiras... Mas tem um detalhe. Ele deu uma Se você acertada, olhar bem para o elenco do Flamengo, você tem alguns jogadores discutíveis ali, mas tem um baita de um time bom. Com jogadores muito cascudos. Sim, experientes. Então, esse time titular, na minha mão também, eu faria maior sucesso. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu vi uma mensagem ali, a Kika daqui a pouco vai registrar, mas eu não acho legal fazer nenhum tipo de relação entre os 3 primeiros jogos do Lucha, comandando o Cruzeiro, com os 3 primeiros jogos do Mano. Não tem absolutamente nenhuma relação, gente. Nenhuma. O Luxemburgo, quando foi anunciado, já houve um desconforto ali dentro. Os jogadores vão negar? Vão. Faz parte, né, do show, negar, dizer que não, que tudo não. Bem, tá tudo certo. Porra, do cara do cacete, muito bom e tal. Mas não era. Né? Então, se você pegar pequenos detalhes, até nas entrevistas, você monta o quebra-cabeça. O Mano não tem nenhuma relação. Porque se o Mano, de repente, vence amanhã e perde o Clássico, ou perde amanhã e vence o Clássico, não, mas isso aí porque ele deu aquela... ele chegou e aquela motivada como Lucha, agora vai cair. Não tem nenhuma relação. O time hoje é outro. A forma de jogar do Cruzeiro hoje... mas é por causa do Mano? Não sei, tá? Vamos falar aqui então que seja por causa do David, mas é outro time em campo. Aí falando de concentração, falando de compactação, falando de disposição. O Cruzeiro é outro time, não tenta colocar relação, não tem nenhuma. Vamos ver o Williams, preste atenção nas palavras do volante Williams aí, que ele meio que nas entrelinhas deixa entender algumas coisas. Veja aí. Tranquilo, eu acho que o jogador vem de momentos, né? Desde quando eu cheguei aqui, eu sempre tentei ajudar a equipe, mas como eu disse, tem treinador e treinador. Tem treinador que gosta de um jeito de ser, de um jogador, e tem treinador que gosta de outro jeito, né? E foi assim, aceito, né, a opinião do treinador do Vanderlei de ter me deixado no banco. É treinador, tem que respeitar, sou profissional para isso. Sim, não posso, tenho que buscar meu espaço, querendo ajudar o Cruzeiro, logicamente. E hoje como Bigode, eu e o Bigode ficamos acho que 6 jogos no banco e mostramos que a gente tem qualidade e pode ajudar sim o Cruzeiro. Vocês viram, hein? Tem treinador e tem deixou treinador. Muito claro. E aí ele cita... Deixou muito claro. Ele foi elegante. Foi elegante, mas deixou muito claro. Uns gostam do meu trabalho, outros não gostam. Eu tive que reconquistar meu espaço. Tem treinador. Ele cita o William, do Bigode, e a gente falava na semana passada das entrevistas do William, que vão mais ou menos por esse caminho também. É fácil, gente. Bruno Rodrigo e Léo são melhores que Paulo André. Nossa Senhora. Jogam melhor que Paulo André. Estavam melhores que Paulo André. O titular era o Paulo André. O Williams é melhor do que o Charles. Bem melhor. Joga melhor que o Charles. Estava jogando melhor que o Charles. O titular era o Charles. O William do Bigode não estava bem, mas é melhor do que um monte que estava tendo oportunidade lá na frente. E ele não tinha. É claro que os caras
ficam desmotivados. Eles estavam puxando o tapete do treinador? Não, até porque nem jogar eles estavam, mas estavam desmotivados. É o que a gente falou, o exemplo aqui ontem. Você está na sua empresa, o seu chefe, você se mata, né, dentro da empresa, dá resultado, mas o cara que está ali, que é o come e dorme, tem um salário maior, está sempre nas reuniões importantes e você deixar de lado. Sua motivação vai lá embaixo. Você não quer nem puxar o tapete do seu chefe nem da empresa, mas você vai estar desmotivado, você vai trabalhar mal daqui para frente. É o que acontece no futebol, é o que aconteceu no Cruzeiro e é o que me dá esperança da melhora do Cruzeiro daqui para frente. E eles nem precisaram fazer muito esforço, né? Porque o próprio Vanderlei trabalhou para não dar certo. Vamos combinar, porque à medida que você não treina um time, que você chega de viagem, é folga, aí você chega no outro dia, quem treina é os reservas, os titulares vão para academia, eles nem precisavam fazer muito esforço. O próprio treinador trabalhou, vamos colocar entre aspas, para que não desse certo. Todo mundo falava, você acha que nenhum auxiliar dele, ninguém que estava com ele, chegou e falou para ele aqui, essa zaga não está dando certo, o Paulo André não está bem. Você acha que alguém não falou isso para ele? Alguém falou, gente. Falou, mas na entrevista ele falou, eu só tiro quando eu quiser, então, eu que escalo. Então foi ele, a teimosia obviamente, dele... o David deixou isso claro para o Luxemburgo, gente. Se o David muda... jogo, se você está apresentando um programa aqui hoje com essa bancada, você tira 3 dias de folga, Panzi vai apresentar para outra bancada, quer dizer que ele não estava satisfeito com a bancada que você escolheu. Foi o que o David Definitivamente mostrou. O David deixou isso muito claro. Ele montou o time dele. E quando os jogadores do Cruzeiro venceram o Ponte Preta e o Figueirense, os jogadores vibraram com quem? Com o David. Então não é só o dedo do Mano, igual estamos falando, não, o Mano vai arrebentar. A questão toda, gente, quem montou o time foi o David. O Mano abraçou a causa e está dando sequência ao trabalho, conversando com os jogadores. Quem acompanhou viu o tempo todo, a bola rolando, ele conversava, ele olhava para trás, conversava com os jogadores no banco de reservas, então ele está tendo um contato direto para conhecer um jogador por jogador. Ainda tem o Alisson por aí, tem o Joel por aí, tem Dedé, então assim, o time ainda vai encorpar muito mais e o Mano vai conhecer os jogadores com o passar do tempo. O Genta está me dizendo no ponto aqui, que na opinião dele, o David deveria ser mantido, não precisa nem ter trazido o Mano. Mas aí é que eu acho que... Eu acho que tem que ser um pouco devagar. Muita carga pro David. No início de carreira dele. O Genta falou isso. Poderia prejudicar um pouco a carreira do David. Mas aí tem que segurar um pouco. A diretoria do Cruzeiro, Bruno Vicentinho, o Gilvan, eles têm esse tipo de pensamento. Mas é claro, não efetivar o David agora. Por isso eles fizeram a proposta para o David, ele fica como um auxiliar fixo, porque se troca o Mano daqui a 6 meses, 10 meses, está o David, que conhece o elenco, tem identificação com o Cruzeiro. Então a diretoria agiu muito bem em investir no David para a comissão técnica e trazer um treinador experiente. Cadê aqui? Quem? Pois não, Dimara? Pois não. Só para completar, mas a gente não falou ontem, mas o Léo foi operado, né? Ninguém falou na semana passada, o Cruzeiro acabou não noticiando isso, só noticiou depois que ele tinha passado pela cirurgia. E é um jogador importantíssimo, ou seja, seria mais... Eu queria ter visto o que o Mano ia pensar de uma situação do Léo também, porque pelas características do Mano, o Léo é um jogador que encaixa muito bem no tipo de trabalho. Eu acho que já jogou com ele no Grêmio. No Grêmio. Então, assim, eu queria ter visto, mas infelizmente é um jogador importantíssimo nesse contexto do Cruzeiro, ainda mais nessa reta final que o Cruzeiro precisa tanto, e tá fora, né? E não tem nem tempo de recuperação. Muito bem, vamos ver a Kika e a opinião do torcedor do Cruzeiro. Alô, Kika, boa tarde, Kika. Boa tarde a todos, os torcedores estão muito animados. Charlie Martins, esse jogo contra o Flamengo é fundamental, se ganhar vai com moral e dificilmente perde o clássico. Anderson Ferreira contra o Flamengo vai ser 4-0 e rumo ao G4, Leandro Neri. Previsão, Cruzeiro ganha mais 9 jogos, termina em quarto e vai para a Libertadores. E Marcos Moura, Cruzeiro tem que aproveitar os desfalques do Flamengo para aumentar o saldo de gols. Tá aí, então, daqui a pouco vocês comentam. Saldo de gols, guarda aí a opinião de cada um dos torcedores que estão ligados. E daqui a pouco a gente vai comentar. Deixa eu dar um recado aqui. Preste atenção que esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que, de repente, você está pagando ou pagou os juros abusivos? Você sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Vai ligar para esse telefone que está aqui na sua tela. Eu tenho o fixo, tenho o WhatsApp também, que você pode ligar. Um consultor altamente, aliás, fazer contato pelo WhatsApp. Um consultor altamente preparado está aguardando sua ligação. Então você não pode perder tempo. Ligue agora, marque o seu horário sem compromisso. O cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, carro ou imóvel, você ainda pode receber de volta o valor que você pagou devidamente corrigido e até mesmo em dobro.
Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Então, não perca tempo. Ligue agora 2559-8877, está aqui embaixo, o WhatsApp também está ali, entre em contato. Esse número aí você pode passar para os seus amigos, faça a revisão, pare de pagar taxas indevidas e se informe no 2559-8877 ou no WhatsApp, que você pode chamar agora aí no WhatsApp, 9588-8877. Você acha que a prestação do seu carro, do seu imóvel, está muito além do que deveria? Entre em contato, informe-se, porque o direito está aí, né, para ser usado, principalmente em seu benefício, já que você pode estar sendo lesado, ok? Olha, com a volta de 3 titulares, o Atlético se prepara para enfrentar o Avaí, e aí o jogo é amanhã no Independência. Além de vencer o jogo, os atleticanos torcem, naturalmente, por um tropeço do Corinthians, que no retrospecto dos últimos 6 jogos venceu uma vez só o Grêmio, né? Está a 5 pontos do Corinthians, e o André Salles conta esses detalhes. Daqui a pouco a gente comenta aqui sobre esse jogo de amanhã, 7h30 da noite, no Horto. Veja aí. O retorno aos trabalhos do Atlético após a vitória sobre o Vasco contou com a volta de jogadores titulares. Marcos Rocha, Gemerson e Luan cumpriram suspensão e estão à disposição do técnico Levir Coupe. O professor tem que ter todos à disposição para ele escolher ali quem está melhor ali no momento. Então acho que isso é bom para o professor, né? Ali quebrar a cabeça um pouco também. Reforços importantes para enfrentar o Avaí no Independência e continuar a caça ao líder Corinthians. E aí, será que vale dar aquela secada no concorrente? Vale sim a secada. Tenho certeza também que eles de lá estão secando a gente também para a gente tropeçar. Então, fazendo a nossa parte e no finalzinho, a gente sempre ouve a torcida comemorando, vibrando ali. A gente sabe que saiu o gol do adversário que está jogando contra o Corinthians. Levir Coupe tentou despistar, mas deu para ver Marcos Rocha, Gemerson, Léo Silva e Pedro Botelho atuando juntos em uma parte do campo. Na outra, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augusto, Luan e Dátolo. Seriam esboços da defesa e do meio? É esperar para ver. Independente de quem entra em campo, os jogadores do Atlético fazem as contas para alcançar o líder e conquistar o tão sonhado bicampeonato brasileiro. A gente tem que ir jogo a jogo. A gente sabe que eles têm uma vantagem de 5 pontos. Eu estou bastante focado para conseguir esse título, junto com meus companheiros. E a gente vai em busca disso até o final. Tenho certeza que não vai ser fácil, que aqui nada é fácil. E a gente, no final, tenho certeza que a gente vai dar um grande abraço, seja onde for, para comemorar esse título. Um belo gol, um belo gol. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Caio Donizete, de 14 anos, lá de Pará de Minas. Ele que é primo do Bruno Quirino, que é meu amigo lá de Divinópolis. Tá ligado, torcedor do Cruzeiro, tá ligado aqui nos Donos da Bola. Um grande abraço. Quem é que quer falar? Eu quero. Estão aqui para isso, né? Todos nós. Estão aqui para isso, somos né? pagos para isso. E bem. Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então é o seguinte, eu tô aqui... Hein? Hein? Fala no microfone. Voz do além. Fala no microfone que cai até a véia lá na sua casa. Olha aqui. A monga. Você disse ontem pra mim que é um adversário fácil esse Avaí aí. Nossa. Eu não disse não, mas eu concordo disse? com você. Concordo, não sei. O Avaí está dentro daqueles adversários que o Atlético tem obrigação de vencer. Tinha obrigação de vencer o Vasco. O Avaí é outro que vem muito mal, está na parte de baixo da tabela. Goleou lá no primeiro turno. O Atlético fez 4-1. Aliás, o Atlético tem um retrospecto muito bom contra as equipes que estão no fundo da tabela. Mais de 72% de aproveitamento. Tem que manter, porque, o Everton, é a hora. O Corinthians tem um Grêmio pela frente, uma briga direta pelo título lá em São Paulo. E o Atlético tem um Avaí. Com todo o respeito que a gente tem ao Avaí, mas se você olhar Corinthians, Grêmio e Avaí, é claro que o Avaí é o pior deles. E o Atlético enfrenta o Avaí e tem que vencer. Dentro de campo, o Levir vai ter o Patrick na esquerda, já que não tem o Douglas Santos, tem a volta do Marcos Rocha. Treinou ontem com o Dátolo na esquerda. Ele abre mão de um jogador mais veloz, que é o Thiago Ribeiro, por um jogador que é melhor tecnicamente, que na minha opinião, eu também o escalaria, que é o Dátolo. Um problema que ele está resolvendo para esse jogo, que pode virar problema para outros jogos, porque volta o Douglas Santos para o final de semana. Não sei como que o Levir vai fazer para tirar o Patrick desse time. Eu estava olhando os números do Patrick no Atlético. 13 jogos que ele fez, são 6 assistências e 2 gols. Ele é o líder disparado do Bola de Prata,
como lateral direito. Fica difícil abrir mão de um jogador desse no time titular, mesmo tendo Marcos Rocha, Douglas Santos. Então, pode ser que quando o Levi tiver todo o elenco à disposição, ele abra mão do próprio Thiago Ribeiro, do Dátulo, dependendo do jogo, se ele precisar de mais velocidade, para escalar o Patrick lá na frente. Ou, dependendo de suspensão, porque a gente tem o Rocha de novo pendurado, porque ele estava pendurado, tomou o terceiro cartão, foi expulso, voltou com 2 cartões. Então ele está pendurado para o Clássico, o Patrick está pendurado para o Clássico, o Thiago Ribeiro está pendurado para o Clássico. Provavelmente o Levi vai ter um desses problemas para o final de semana e aí vai continuar confortável, podendo escalar o Patrick no time, seja com o Marcos Rocha, seja com o Douglas Santos. É um bom problema, porque o Patrick vira uma opção. Lembrando que há ainda aquele imbróglio contratual do Patrick. O acerto, a informação que a gente tem é que a multa rescisória gira em torno de 1 milhão de euros para o time turco. O pré-contrato já foi para a FIFA. O Atlético teria que pagar 1 milhão de euros para rescindir esse pré-contrato e o Patrick tem que devolver 150 mil euros para permanecer no Atlético. É muita grana. Que bobagem que esse menino fez. É muita grana. É muita grana, mas... E o contrato lá seria de 4 anos por 8 milhões de reais esses 4 anos. Mas que lambança. No Atlético oferecido foram 4 milhões de reais por 4 anos. Que lambança. Mas pelo momento, pela escassez de jogadores precisa na posição, com a possibilidade de, se não foi nessa janela, na outra do Marcos Rocha ir embora, pelos números então acho que vale a pena, né, um investimento e a manutenção que, por dele. sinal, novamente, o Marcos Rocha falou ontem. Mas Patrick disse bem, inclusive para o nosso repórter. Aliás, foi na coletiva. Deus está cuidando de tudo. E eu acho que Deus cuidando de tudo isso, e é para ajudar o Levi, vai depender muito do que o Panzi falou em termos de futuro e o aproveitamento do Patrick, vai depender muito de como que o Dátulo vai se comportar nesse jogo, no próximo jogo que é amanhã, contra o Avaí, porque aí você vai ter uma noção, né? Porque ele vai estar voltando para uma posição diferente. Essa história do Dátulo de cada hora está auxiliando o Atlético de uma forma. Se ele substituir bem o Thiago Ribeiro e for dentro da história do que o Levi está pretendendo para o time, acho muito difícil que ele mexa, o Patrick vira uma opção mesmo. Agora, se o Dátulo não for bem, como ele não vinha atuando bem, houver essa cobrança da torcida, o Levi não sentir isso, aí o Patrick ganha uma chance lá na frente. Aliás, os dois devem jogar juntos, né? Jogar juntos, exatamente. Aí o Patrick ganha a chance lá na frente de novo, porque o Patrick está bem jogando ali a mais aberto. Eu acho que é uma alternativa interessante. E por que não, se o Thiago não está bem, se o Dátulo não render aquilo que se espera? Eu acho que não é só uma alternativa, é uma definição de situação do Atlético mesmo. E pode ser esse o recurso que o Levi tem, até para mudar um pouco esse contexto, que às vezes a gente cobra tanto do Atlético em relação aos adversários, que às vezes parece que o Atlético está muito conhecido de todo mundo, né? Que o adversário já chega e já sabe a forma, às vezes não tem tanta velocidade, às vezes adianta muitas linhas, ele já mudou um pouco isso a gente pode falar que o Levi já até retomou esse histórico, né? A marcação do Atlético está um pouco mais atrás, então eu acho que ele, além de ser uma alternativa, ele pode ser uma definição, porque ele está muito bem, é um momento bom dele, talvez ele tenha repensado tudo que aconteceu, aliás, que bobagem, né? Vai ter que pagar dinheiro e tudo, mas eu acho que ele repensou tanto que ele está muito bem, e por que o Douglas Santos volta? Né? Ô Gilberci, enquanto a Dimara falava, você insistia reprovando a opinião da colega. O que houve? Não, minha reprovação em relação... Para mim, o Patrick é uma alternativa e não um jogador para ser titular. Mas e se ele entrar e arrebentar, você vai arrancar ele do time? Se o Dátulo não estiver bem, o Thiago também? Eu não sou favorável a essa manutenção. Ele é lateral direito de ofício, ele está entrando bem. Ele está entrando bem, mas eu acho que não. Números melhores, mantém meu posicionamento que desde o início do ano. Dátulo, para mim, continua como titular, independentemente de quem volta para o Atlético. Seja de Thiago Ribeiro, seja qualquer um. Acho que o Dátulo tem que ser mantido sim. Ele é titular em qualquer equipe no Brasil. Ele é bom, como diz você, ele é bom, né? Bom que você fala, né? É bom. Ele é bom, ele tem que ser mantido no time titular sim. Com a volta do Douglas Santos no lado dele, o Marcos Rocha no seu lado e o Dátulo vindo do meio. Eu manteria o Patrick no banco de reserva sim, como opção para um segundo tempo, mas entrar com ele como titular e tirar o jogador de ofício da posição, não concordo. Você não revê seus conceitos. Se você quer chegar ali na frente, abre um buraco, você vai cair no buraco que você quer chegar ali na frente. Não tem jeito. Vou cair uma figura de linguagem meio escandalosa essa do Eduardo. Não, fala de buracos. Eles é um esdrúxula, o exemplo a linguagem coloquial dele não é interessante. É um exemplo, eu entendo a sua opinião, respeito, mas acho que você está errado. Fala, Edu. Rapidamente, semana passada eu fiz uma cobrança ao torcedor do Atlético pelos 12 mil pagantes no jogo contra o Atlético Paranaense. E a torcida do Atlético não ficou feliz com você. Não ficaram felizes comigo. Você não está ligando para isso, né? Não, eu vim cobrar de novo. Porque as informações que a gente tem de dentro do Atlético é que as vendas para o jogo de amanhã foram péssimas.
São fracas as vendas para o jogo contra o Avaí. Absurdo, o Atlético faz um jogo que ele pode ficar 2 pontos do Corinthians. É um jogo de fundamental importância. Por mais que o Atlético seja muito superior ao Avaí, a importância da sua presença no estádio... Você acha que é o horário? Ou de ser 19h30? Não, porque quanto o Atlético Paranaense foi às 21 horas, era um adversário... Nada justifica. Não é adversário nesse momento, você tem toda a razão. Paranaense... Não é momento de avaliar se é um Corinthians, se é um Grêmio, se é o Cruzeiro, quem quer que seja. É hora de lotar o estádio, gente. E o estádio nem é tão grande assim. E aí a desculpa... Desculpa falar a verdade, nem é tão grande. Não, desculpa não, é verdade. Lota o estádio, gente. É hora de lutar para ser campeão. Um título que o clube espera, que está na fila desde 71. Não é hora de apoiar o time, não? Vocês sempre fizeram isso. Agora é a hora que... deixou o Corinthians abrir 5 pontos. vamos relaxar um pouco então. A arbitragem já entregou. Eu vejo muito torcedor falando isso. Não, o Atlético já não tem condição mais. O título é do Corinthians. Assim não, gente. Vamos parar com essa bobeira, lota o estádio e empurra o time. Muitos torcedores concordaram comigo, entenderam a minha postura aqui no programa. Alguns vieram com a justificativa, mas colocou 60% do estádio. Gente, 12 mil para um jogo que pode valer uma liderança de campeonato, é muito pouco. O jogo é 7,5, ok. Todo mundo já está com pagamento na conta, porque a desculpa era final de mês, início não veio o 5º dia útil. Depois a desculpa virou, eram 60%. Depois o ingresso está muito caro. Sócio torcedor do Atlético, todo mundo está careca de saber que tem 50%, paga metade. O ingresso não fica tão caro. Todo mundo está com dinheiro no bolso do pagamento. Faça um esforço, vai nesse jogo. Depois o Atlético vai jogar fora de casa, é clássico. Aí você vai ficar em casa porque é só 10%. Gente, não importa o adversário, não importa o horário e o dia. O torcedor do Atlético tem que ir a campo. Foi na Libertadores, foi no Brasileiro de 2012, foi na Copa do Brasil. Poxa, abraça o time, vá a campo. A hora que o jogador entra em campo, vê lá 17, 18 mil, é diferente do que ver 11, 12. E outra coisa, em 2013 fechou com o time, conquistou a Libertadores, na Copa do Brasil a mesma coisa, a torcida do Cruzeiro fez a mesma coisa com o Cruzeiro nos 2 anos. Em 2012, mas vocês estão falando uma coisa óbvia. Não, tanto não é óbvio que o Eduardo está aqui agora pedindo para a torcida do Atlético apoiar. E eu também acho que tem que fechar. Porque uma coisa, a gente falou muito aqui de motivação. Apoiar a motivação, não, ir a campo. Apoiar, ir a campo. Ir a campo. A torcida que perdeu um pouco da motivação depois da derrota para o Atlético Paranaense e a arbitragem daquele péssimo Marcelo de Lima Henrique, que para mim não poderia nem pisar em Belo Horizonte mais, ele é péssimo, péssimo. Então, ali a motivação diminuiu, ali quebrou um pouco da corrente, então é hora de retomar. Não é? É rua de fogo, é o escambau de Madureira, é festa, é cantar o jogo inteiro, é empurrar. Porque com o Cruzeiro está funcionando, hein? A torcida não abandonou. Quem acompanha futebol no dia a dia igual a gente, os jogadores eles acompanham, eles estão no vestiário escutando a torcida ali, eles sentem, eles entram motivados, a motivação é diferente. É que nem a gente quando chega aqui para trabalhar, claro. A porta da Band está cheia de gente, gritando o nosso nome. Abraço, olha que o Marcos Rocha anda devendo, né? Mas ele mesmo reconhece e explica a situação atual do futebol dele. Veja aí. Eu esqueci essa parte de transferência, era o que eu queria ter saído, né? Era uma programação que a gente tinha feito, mas infelizmente não aconteceu. Esses meses aí de julho, agosto sempre me incomodam, porque meu nome é sempre ventilado em todos os lugares, então acaba que me tira um pouco o foco, né? Mas eu estou bastante focado, bastante feliz dentro do Atlético, igual vocês dizem aí. Vem a minha alegria, que é dentro de campo, sempre brincando com meus companheiros. Então estou bastante contente, ansioso já para o jogo de quarta-feira, porque eu quero voltar a jogar bem, quero voltar a ajudar meus companheiros e quero no final estar brigando pelo título e quem sabe estar dando mais um presente para a nossa torcida. Fiquei mais de 5 meses dentro do departamento médico, né? Tive 3 lesões, isso atrapalhou bastante o meu ritmo de jogo, a crescente que eu vinha, e agora é readquirir isso. Até o final do ano aí tá voltando a jogar em alto nível, né? Torcer para não machucar, fazendo os esforços musculares, as prevenções que o fisioterapeuta, o preparador físico pede para fazer para que não venha acontecer as lesões. E eu tenho plena consciência que essas lesões me atrapalharam muito, mas eu estou apto aí para ajudar a minha equipe a ser campeão brasileiro. Bom. Muito bom. Não é? Se o futebol teve uma queda, não foi só o dele, o próprio time teve uma quedazinha de rendimento, leve, mas teve. Pode ter sido impulsionada pela parte motivacional, tem gente que acredita nisso, outros não. Né? Você, como um psiquiatra que é e autoconhecedor desse tipo de assunto, acha que tem alguma influência? É claro que tem alguma influência, sim. Ele deixou muito claro na coletiva de ontem... Você vê que ele não negou que é psiquiatra. Não, mas é porque
todo mundo sabe que eu não sou psiquiatra, eu sou jornalista e marqueteiro. Você tem cara de psiquiatra. Não, você acha? Não, o Cadu é psiquiatra. Aliás, de psicopata. Por que você apontou Fala aí pra mim? do futebol. Não, o Cadu, porque é o Cadu que senta nessa cadeira aí. Sobre o futebol, podemos voltar então? Claro, por favor. Ele deixou muito claro na coletiva de ontem que os meses de julho e agosto para ele foram meses muito conturbados em relação a ele estar voltando de contusões. Além disso, ele falou que perdeu um pouco de foco. Ele deixou muito claro isso. Eu achei interessante, finalmente, o Marcos Rocha deixar claro que a queda de rendimento dele não está só ligada a desempenho do time e desempenho pessoal dele. Ele perdeu um pouco a cabeça dele, ficou balançado ali com a Europa, transação que não deu certo, voltou a falar que ficou frustrado. E ele dizer, Marcos Rocha, você falar que você é feliz de jogar no Atlético, tem que ser feliz mesmo. Se jogar num grande clube como esse, se você não estiver feliz, se você não estiver sorrindo e não estiver motivado, meu querido, aí não dá para entender você ele mesmo, tem um não. sorriso lindo. Por gentileza, Edu. Até porque ele agora está com uma sombra que está jogando muito mais do que ele. Né? Então ele precisa recuperar o bom futebol. O Marcos Rocha é melhor que o Patrick, é um baita lateral direito, não à toa foi eleito bola de prata nos 2 últimos campeonatos, tendo concorrentes. O Mike estava jogando muita bola no Cruzeiro e ele ainda assim foi o melhor do campeonato. O próprio Patrick no esporte fazia bons campeonatos. Muito bom. Agora, esquece a Europa agora, Rocha, porque não tem mais jeito. Agora é só no final do ano, início do ano que vem. E volta a jogar a sua bolinha. Se prepara, posicionamento defensivo, principalmente. Lembra que tem o Patrick babando para ser titular no time do Atlético. Precisa voltar a jogar, porque se o Atlético tem Marcos Rocha no melhor de sua condição, Patrick no melhor de sua condição, Douglas, vai estar muito bem servido de lateral. E aí pode esquecer os outros bondes que tem lá, Emerson Conceição, Pedro Botelho e por aí vai. Como você desrespeita os atletas? Gilmar Oliveira, gostaria da sua opinião com respeito às declarações do Marcos Rocha e você que defende a titularidade do Patrick e a saída do Marcos Rocha do time. Eu gostaria que você se explicasse agora. Não defendo isso, defendo o Patrick lá na frente. Mas vamos fazer justiça a um companheiro nosso que é o Diogo Ramalho, porque nessa entrevista o Marcos Rocha admite, né, a negociação, admite que as coisas não deram certo. Quando o Diogo trouxe essa informação aqui há alguns meses, o que aconteceu mesmo, Everton? Né, uns questionamentos, o Diogo Ramalho, mais uma vez, estava correto, né? Que é o trabalho do repórter, que é o de pesquisar. Se a coisa vai consolidar, é uma outra história. O Diogo Ramalho foi, inclusive, desrespeitado por muita gente, alegando que ele estava fazendo onda com a informação. Então, e o Marcos Rocha acaba de confirmar que não, que a cabeça dele esteve, que negociações aconteceram. Então, o Diogo Ramalho estava correto, mas ninguém agora vai voltar lá que esculhambou com ele e falar, meu filho, desculpa, eu esculhambei com você, mas você tem razão. Mas a gente aqui está reconhecendo o trabalho do nosso repórter, que é fantástico. E, enfim, então, parabéns para o Diogo Ramalho. Ele estava corretíssimo, como todo mundo viu, porque o Marcos Rocha assumiu realmente, e que assumiu, inclusive, que a cabeça dele esteve nessas negociações e que elas não se concretizaram. E a gente sabia, né? Obviamente, não sabia até para onde. E aí acho legal que ele assuma isso, porque isso faz com que ele tenha um outro comportamento dentro de campo. Porque se ele tivesse a noção de que foi isso, e obviamente as contusões também, o tempo que ele ficou parado, a chance dele voltar a jogar o melhor futebol é muito grande. Né? E ele sabe que ele tem o apoio da torcida, ele sabe que ele tem o apoio do Levi, mesmo que ele tenha a sombra do Patrick, concordo com o Paz, ele é muito melhor tecnicamente, e tanto isso é verdade que a própria negociação para a Europa não se concretizou, foi por causa da contusão, foi porque ele não estava jogando bem. Vira uma bola isso. Né? E o próprio Atlético até gostaria pensou até na possibilidade da negociação dele, ou um ou outro, porque era um jogador que poderia render muito. Mas vale o Marcos Rocha lembrar também que, dependendo do que ele fizer no restante do Campeonato Brasileiro, tem outra janela no final do ano. Então, se a cabeça dele ainda está com essa vontade, que ele trabalhe, e é isso que ele vai, o resultado dele em campo é que vai levar ele um dia para a Europa. Eu acho que você tem que ficar para a Libertadores do ano que vem, Marcos Rocha. Te mandar um abraço para o Ed Gomes, que é cruzeirense, o pai dele, o Marinho Gomes, atleticano, imaginando a família assistindo o Clássico domingo, né? É um equilíbrio total entre o Ed e o pai dele, o Marinho Gomes, que assistem os Donos da Bola todo dia. Kika Branco, quem mais assiste, quem mais fala? As mensagens da torcida atleticana, Kika. O Edno Dé Silva diz que se o Levi for coerente, o Marcos Rocha deve ir para o banco, já que não está focado. O José Miguel diz que Patrick merece o lugar do Marcos Rocha. Arthur Bernardo, não preocupar com o Corinthians e fazer o dever de casa, rumo à liderança. E o Diogo Stome, árbitros de Galo e Avaí e Corinthians e Grêmio são fracos. Lá vem lambança na rodada. Corinthians e Grêmio é o mesmo que deu um pênalti bizarro para o Corinthians contra o Grêmio em 2011. Então, a diretoria do Grêmio está chiando a beça. O Chico... Se você assistir o pênalti, realmente você cai da cadeira. O Chico, inclusive no jogo aberto agora, o Chico levantou essa questão aí, que a diretoria está preocupada. Ele foi aquele árbitro também que cometeu aquelas lambanças no jogo do São Paulo, parece que até contra o Sport,
no turno onde ele expulsou o Osório e armou uma quizumba desgraçada. André Luiz, lá da Será que é pirraça da Comissão Nacional de Arbitragem? Cara, só pode ser. Só pode ser, porque esse árbitro vai boicotar o diretor da Comissão. Não, esse árbitro que vai apitar aqui amanhã, o jogo do Atlético, eu falei aqui ontem. O cara está debutando na Série A do Campeonato Brasileiro. Num país sério, aliás, num país sério não, vamos tratar só dentro do futebol. Se a CBF fosse uma entidade séria, ela escalaria árbitro VIP. Top, cabeceira, se é que tem. Não sei se você conversou com o Chico a respeito disso, porque ele sabe muito de arbitragem e é do Sul. Esse árbitro que apita Atlético e Avaí amanhã não está nem entre os três. Não está, inclusive ele destacou isso no jogo aberto. Aqui ele não comprometeu, mas não está nem entre os melhores árbitros do quadro da Federação Gaúcha. Aí, de repente, esse cara pinta num jogo, porque não é só o jogo em si que você deve avaliar. Não é só o jogo em si, você tem que avaliar a sequência de trabalho. Porque, por exemplo, um árbitro que conduz com equilíbrio o jogo, os jogadores respeitam. Quantos e quantos jogos aí o Atlético jogou e foi jogo na bola contra o Palmeiras, não teve, não teve porrada, não teve nervosismo. Contra o próprio Grêmio na derrota, para não falar que é só na vitória. Contra o São Paulo, não teve porradaria, um jogo limpíssimo. E os árbitros conduziram bem. Contra o Grêmio, vírgula, né? Teve o pênalti. Até a página 2 teve aquele pênalti escancarado. Contra o Sport. Então, a grande questão é essa, não é? Aí pega um cara que está debutando, nunca apitou na Série A, aí coloca o cara no horto para apitar um jogo do Atlético. Mas não é um jogo tão importante. Porra, é o jogo do Atlético, vice-líder. Não interessa se o Avaí está no rebaixamento. E numa sequência de erros contra o Atlético. Exatamente. E uma sequência de acertos a favor do Corinthians. E amanhã... Então não era a hora de testar, não. Não é hora de brincadeira, não. Não é hora. Nós já estamos no mês de setembro. Não é hora de brincadeira, não. Quer brincar, vai brincar no Campeonato Paulista. Desculpa, no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Quer testar, testa árbitro aí. Não vem testar árbitro no Campeonato Brasileiro Série A, não, que não é hora para isso. O problema é que quem deveria pôr bumbum na janela não põe. Ele não aparece para falar nada. Então tem uma informação, pode Correia. Passar uma informação sobre o Sérgio Correia? Todo mundo sabe, esses times todos que estão reclamando da arbitragem, vem Atlético, Sport, Fluminense, enfim, todos que estão reclamando da arbitragem, eles têm se reunido e conversado muito sobre uma mudança na comissão de arbitragem. Vamos lembrar o seguinte, que quem é que faz essa, são as federações, né? Os clubes não vão lá direto, mas eles conseguem conversar e tal. E eles têm conversado e tudo indica que a mudança que deve acontecer com a saída do Sérgio é o Oscar Roberto Godoy. Parece que é o nome que está ficando unânime entre esses... confirmar isso agora à tarde para você. Não é? E até foi nosso companheiro aqui na Band, enfim, ele parece que ele tem sido consultado, e a CBF, enfim, pode ser que o movimento leve o Oscar Roberto Godoy à presidência dessa comissão de arbitragem. Eu vou ser muito sincero. E outra coisa, é um árbitro, e o Everton sabe bem disso, porque acompanha ele muito nas questões de rede, ele fez estágio em quase todos os clubes de futebol, todo mundo se lembra dele, fez no São Paulo, ele fez aqui no Atlético, né? Foi árbitro. Ele tem um entendimento de clube, de time diferente. Eu acho que pode ser uma alternativa interessante. E todo mundo... Aliás, na volta eu vou tentar falar com uma pessoa... até bandido armado. Ligada ao Oscar Roberto Godoy para falar sobre isso, ou até mesmo colocar o Godoy na linha ao vivo conosco aqui para tentar saber sobre isso. Mas daqui a pouco, dentro de 2 minutos, porque agora eu vou falar vou dar um recado muito importante. Você quer ficar sempre conectado e falar de forma ilimitada? Venha agora para o Pré da Oi. Com ele você faz buscas na internet, baixa aplicativos, consulta mapas, dicas de trânsito, acessa suas redes sociais favoritas, manda mensagens e muito mais. É rápido, bem mais que o Genta em cima. São 150 mega de internet 4G para usar como quiser, pontos Wi-Fi, ligações ilimitadas para qualquer celular da Oi fixo. Olha, Oi e fixo da Oi em todo o Brasil. Custa apenas R$ 7,00 e você usa por até uma semana. É isso mesmo. Com o Pré da Oi, você vai poder falar ilimitado para qualquer celular Oi e Oi fixo e ainda ter 150 mega de internet para usar como quiser por até uma semana. Tudo isso por apenas R$ 7,00.
Curtiu? Curtiu? Vá agora a uma loja Oi, na banca de jornal da esquina, no mercadinho aí da frente, na padaria, na farmácia do seu bairro e compre o chip da Oi. Ligue asterisco 880, se cadastre ou saiba mais também em oi.com.br/pré-pago. Aliás, eu vou ali comprar meu chip da Oi rapidamente, 2 minutos na volta. Vamos tentar colocar Oscar Roberto Godoy ao vivo conosco aqui. 2 minutos, até já.